Boa tarde a todos. É um grande prazer retornar a essa casa para nós continuarmos conversando sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Gleckson Benedetti, sou trabalhador da Vinha de Luz de Gravataí. E hoje vamos conversar sobre a reconciliação entre os adversários. Esse tema ele está contido no capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que versa sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma demonstração da execução da lei de causa e efeito. Quem é misericordioso alcança misericórdia. Aquilo que nós doamos, nós recebemos em igual valor. O que não quer dizer que nós vamos receber a mesma coisa, mas vamos receber alguma coisa de igual valor, de acordo com as nossas necessidades. E isso é muito importante. Nós estamos vivendo a época de fim de ano, momento em que normalmente nós fizemos reflexões sobre o que fizemos durante o ano que está se findando e começamos a elaborarmos planos para o ano vindouro. E nós vamos conversarmos para tentarmos compreender como se estabelecem as intrigas, os ódios, os rancores, os quais têm origem e motivações distintas. E muitas vezes vêm de vidas passadas, coisas das quais nós não nos lembramos. O Evangelho nos ensina que a cada encarnação nós reencarnamos um pouco melhores. O que quer dizer que nessa encarnação que nós estamos vivendo, nós já estamos muito melhores do que fomos em encarnações passadas. E mesmo assim, ainda estamos carregados de imperfeições. E qual é o motivo, qual a finalidade da reencarnação? A finalidade da reencarnação é nos oportunizar que possamos irmos cada vez mais nos lapidando, nos desprendendo das nossas imperfeições e evoluirmos. Mas qual é a finalidade da evolução? A finalidade da evolução é nos conduzirmos para o objetivo de Deus para cada um de nós. E qual é o objetivo de Deus para cada um de nós? É que venhamos a atingir o estágio da perfeição, aonde encontraremos a felicidade plena. E a partir daí, nos tornaremos espíritos puros, sem a necessidade de novas encarnações, porque já teríamos alcançado a evolução plena. Esse é o planejamento de Deus para nós. Só que nós estamos fazendo parte desse processo. Processo que chegará ao seu ápice para todos nós. Para uns antes, outros depois, de acordo com o que fizermos do nosso livre-arbítrio, que é aquela capacidade que temos
de tomarmos decisões. E as dificuldades? As dificuldades são justamente desdobramentos das nossas imperfeições. Nós entramos em atritos uns com os outros porque agimos inadequadamente. E, noutras vezes, reagimos inadequadamente às atitudes dos outros. E precisamos irmos paulatinamente desenvolvendo habilidades para que possamos agirmos de formas adequadas e reagirmos de formas adequadas. Porque é isso que vai fazer com que não haja reincidência de divergências. Agora, nós temos um legado, nós temos um histórico de desavenças e de problemas de vidas passadas que precisamos resolvermos. Eu gostaria de pedir a todos que mantenham silêncio e atenção para que possamos conduzir o nosso tema de forma proveitosa. Então, nós temos esse legado, esse histórico de desavenças que precisamos trabalhar. E nós não recordamos disso justamente por uma bondade de Deus. Porque muitas vezes nós não suportaríamos tomarmos conhecimento das atrocidades que praticamos em vidas anteriores. Existem coisas que fizemos nessa encarnação, das quais já nos envergonhamos. Imagine se fôssemos recordar do que fizemos em vidas passadas. Mas a solução das nossas divergências, dos nossos problemas de relacionamento, dos nossos ódios e dos nossos rancores, passa por termos a capacidade de sermos humildes, de sermos amorosos e de termos a firme decisão de que queremos mudar a nossa forma de proceder e compreender o nosso semelhante. Mesmo que o nosso semelhante esteja errado. Essa é uma parte importante. Nós temos que compreender o nosso semelhante, mesmo sabendo que ele esteja errado. Por que isso? Porque da mesma forma que nós somos imperfeitos, os nossos semelhantes também são. E se nós começarmos a bater de frente, diante de qualquer situação, as coisas não irão se resolver. Porque o ódio vai provocar mais ódio. Somente a determinação de cessarmos os motivos das intrigas é que fará com que nós venhamos a investir na reversão desse estoque de ódio e de rancores. Outra coisa que precisamos ter muito claro para nós, que nada acontece da noite para o dia. Nós raramente ficamos doentes de forma terminal da noite para o dia. Há um processo, há uma evolução das enfermidades. E da mesma forma, o ódio, ele não se instala da noite para o dia. É um processo. Começa com uma briguinha,
um destratamento, um xingamento. E começamos, dia após dia, indo colocando mais uma pitadinha nesse desamor, e o processo de ódio se instala. E da mesma forma que a enfermidade a gente não reverte da noite para o dia, é preciso um processo terapêutico para se fazer consulta, exames, tratamento para a doença ir revertendo. Da mesma forma, o processo de inimizade, de ódio, de rancor. Nós precisamos traçarmos um processo. Eu quero reverter, eu quero me reconciliar. E a partir daí, investirmos num processo terapêutico para a reversão desse quadro. É evidente que não vai ser da noite para o dia. E muitas vezes nós encontraremos resistência da outra parte. E aí nós não podemos desistir. Nós precisamos procurarmos ajuda. E essas ajudas são as mais variáveis. Podemos procurar um atendimento psicoterapêutico. Podemos procurar um atendimento fraterno na casa espírita. E podemos e devemos buscar nos melhorarmos. Porque quando dois não querem, aliás, quando um não quer, dois não brigam. Então nós temos que resolvermos que queremos acabar com aquele ódio, com aquela inimizade. E empreendermos atitudes nessa direção. Muitas vezes, se o outro não quer perdoar, se o outro não quer restabelecer a harmonia, tudo bem. Façamos a nossa parte. Nós não podemos impor ao outro nenhuma mudança. Nós só podemos agirmos sobre a mudança em nós mesmos. Nós precisamos nos tornarmos melhores. Nós precisamos mudar. E nesse processo de mudança, precisamos perdoar aquele que nos ofendeu, ou aquele a quem nós tenhamos ofendido e tenha reagido de forma semelhante à nossa, revidando. Precisamos dar o primeiro passo. E muitas vezes o próximo passo e mais outro, indefinidamente. Pois quando perguntaram para Jesus quantas vezes deveria perdoar, se 7 vezes, ele respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele quis dizer que nós devemos colocar em prática o nosso propósito de reverter a situação adversa. Mas vamos irmos mais ao fundo um pouco, para nós termos o pleno conhecimento, o pleno esclarecimento desses processos. Jesus disse assim, reconciliai-vos enquanto estão no mesmo plano espiritual.
Porque fica muito mais fácil. É muito mais fácil eu conversar com qualquer um de vocês, pessoalmente aqui, para procurar resolver as nossas diferenças. Depois que um de nós, envolvidos nessas brigas, desses ódios, desses rancores, desencarna, tudo fica mais difícil. O que não quer dizer que não possa ser solucionado, mas fica mais difícil. Porque aquele que desencarna, ele desencarna tal qual ele era aqui. Precisamos ter bem vivo isso para nós, bem presente, que ninguém virá santo depois que desencarna. Nós vamos para o outro plano tal qual nós éramos aqui. E se nós amávamos alguém, vamos continuar amando. Se nós odiávamos alguém, vamos continuar odiando. E agora vamos para uma parte muito importante para que nós possamos compreender o processo de intriga, raiva e ódio. No nosso mundo aqui, quando nós brigamos com alguém, ou nós queremos eliminar alguém, como é que nós fizemos? Na maioria das vezes, muitas vezes a gente contrata alguém, né? Contrata alguém para ir lá e dar uma surra. Contrata um matador de aluguel para eliminar o outro. Pensando que eliminar aquele corpo vai eliminar o problema. Não. O problema persiste. E agora vamos aprofundar ainda um pouco mais. Essa pessoa que a gente contrata para bater alguém, para matar alguém, é alguém com valores morais muito pequenos. Não é mesmo? Será que a gente vai chegar num pastor ou num espírita praticante e vai contratar ele para bater em alguém ou para matar alguém? Não, né? Nós vamos procurar alguém cujos valores morais façam com que ele aceite essa missão em troca de alguma paga. E aí, meus irmãos, nós muitas vezes nos deparamos com problemas de obsessões, possessões, perseguições espirituais. Lembra que nós falamos que nós partimos daqui para o plano espiritual no estágio evolutivo em que estávamos? Pois bem, tem gente que não conseguindo um encarnado para bater em alguém, ou um pistoleiro para matar alguém, procura, em alguns lugares, um espírito desencarnado para fazer isso. É por isso que muitas vezes ouvimos falar nos feitiços, nos trabalhos, visando obtermos resultados através de pagas. Então, se paga um espírito desencarnado para atacar alguém. E se existia espírito encarnado que fazia esse tipo de coisa
através de uma paga, e quando nós desencarnamos, vamos para o plano espiritual no mesmo estágio e com os mesmos valores, é lógico que encontrarão espíritos desencarnados dispostos a prejudicar a quem quer que seja. Isso é muito vivo, isso é muito claro. Existe esse tipo de coisa. E vocês acham que um espírito desencarnado elevado aceitaria esse tipo de tarefa? Claro que não. Agora me digam, quando estamos precisando de algum tipo de ajuda, e a gente reza, ora, e pede a Deus que envie um benfeitor para nos auxiliar, vocês têm dúvida que surjam benfeitores para nos ajudar? E que eles venham nos ajudar de graça? Sim. Da mesma forma que existem os benfeitores engajados para praticarem o bem, existem malfeitores engajados para praticar o mal. As perseguições espirituais têm muito a ver com isso. São as nossas dívidas passadas, nossas intrigas passadas, e somado a isso, espíritos que são pagos de alguma maneira para que nos persigam, para que nos ataquem. E é por conta disso que nas casas espíritas existem os atendimentos fraternos e os trabalhos de desobsessão. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade de compreendermos por que existem os trabalhos de desobsessões. O trabalho de desobsessão é um trabalho terapêutico para esclarecer o espírito encarnado e o espírito desencarnado, visando restabelecer a harmonia entre eles. O feitiço, a oferenda, é um pagamento que se está fazendo para que um espírito desencarnado faça alguma coisa. E é isso que nós precisamos compreender. O trabalho de desobsessão visa esclarecer o espírito encarnado que somos nós, que precisamos repensar o que temos feito, que precisamos nos lapidarmos e procurarmos nos reconciliar com os nossos semelhantes. E para o espírito desencarnado, que ele também possa compreender que somente o amor, somente a bondade pode nos levar a dias melhores. Fazer a reversão de quadros de inimizades, de ódios e de rancores requer esclarecimento. Precisamos saber o que está acontecendo para agirmos na causa. Porque, acreditem,
Se nós não tivermos o merecimento do mal, o mal não chegará até nós. Podemos fazer ou mandar fazer qualquer tipo de feitiço que não seremos atingidos. Agora, se tivermos com débitos, é claro que o mal chegará até nós. O mal chegará até nós, mas sempre há a possibilidade de nós revertermos a situação, porque Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. E muitas vezes Ele permite que o mal se aproxime de nós, para que nós, sentindo-nos fragilizados, atacados, possamos cair em nós e procurarmos por auxílio. O atendimento fraterno na casas espíritas, as sessões de desobsessão, os tratamentos com psicólogos, psiquiatras, são formas terapêuticas para que possamos identificar as situações pelas quais estamos passando e possamos empreender as terapias adequadas. Ninguém precisa ter medo de espírito, de nenhum espírito. Porque os espíritos desencarnados nada mais são do que eram quando estavam encarnados. Alguns podem ter muitos poderes e serem muitos malvados, mas nenhum deles é mais forte do que Deus. Ninguém é mais forte que Deus. E sempre que nós quisermos revertermos situações de perigo, situações nas quais nós estejamos fragilizados, ou que nós identifiquemos que queremos reverter a situação, sempre será possível. Desde que nós busquemos as terapêuticas adequadas. No mundo dos encarnados existem as leis, as normas, os compêndios jurídicos. E no mundo dos desencarnados existem as leis de Deus. E todos os espíritos, encarnados e desencarnados, são regidos pela lei de Deus. A lei dos homens poderá falhar conosco, mas a lei de Deus, ela se cumprirá. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus é a lei de causa e efeito. Somos livres para plantar, mas teremos que colher o que plantamos. Mas se em dado momento nós quisermos mudar o rumo da nossa vida, melhorarmos as nossas relações, revertermos as intrigas e construirmos um caminho de luz, Deus e sua equipe de benfeitores estão de braços abertos para nos auxiliar. Espero que vocês levem essa mensagem em vossos corações e que possam refletir sobre ela e colocá-las em prática no momento oportuno. Convido a todos para elevarmos o pensamento a Deus, dizendo: graças a Ti, ó Deus, por essa casa que nos recebe e pelo Teu Evangelho que nos esclarece. Que nós possamos compreendermos que a felicidade depende de nós, de cada um de nós. Que temos que lançar mão dos subsídios, dos ensinamentos, para que possamos chegar até ela. E que essa caminhada
em busca da felicidade passa pelo perdão recíproco e pela procura de revertermos todos os quadros de inimizades. Que assim seja, em nome de Deus. Muito obrigado.